Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Hoje a gente vai tratar do tema aí, os 7 passos da cocriação, né? É um tema bastante interessante. Eu acho que leva muitas pessoas a pensar, né? E muito bom isso. Gratidão a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. Pessoal aí de várias partes do Brasil, muita gente também de fora do país, prestigiando aí a nossa fala, o nosso conteúdo. Muita gratidão, pessoal, a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Então, antes da gente começar um pouquinho, né, pessoal? Antes da gente começar aí a entrar propriamente dito no nosso assunto, vamos entender primeiro o que quer dizer o termo cocriação, né? Então a cocriação é um processo pelo qual a pessoa, o indivíduo, ele consegue atrair para si aquilo que é o seu objeto de desejo, objeto da sua vontade, de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena e de uma maneira que não há desgaste de energia. Na verdade, há uma geração de energia. E aí, nós temos duas maneiras de criar as coisas, né? Você cria com ego, a partir do momento que você usa o poder da sua vontade, e a partir do poder da sua vontade, você persegue aquele objeto de desejo, envidando esforço seu, tal, dedicando e se esforçando muito, superando obstáculos, e você constrói aquilo que é objeto do seu desejo. É o que a gente chama de construir com ego. Então aí você coloca toda a energia do seu corpo, toda a energia vital, tudo que você tem, e começa a trabalhar nesse processo de construção, utilizando para isso o ego. E quando a gente utiliza o ego, a gente coloca força, e no momento que você coloca força, você gera uma força antagônica, né? Você gera uma força resistente, e a partir desse encontro dessa força resistente, há uma dispersão de energia, uma dispersão de energia, uma perda de energia, um desgaste energético para você construir aquilo que você deseja, aquilo que é objeto da sua vontade. Essa é a primeira é o primeiro jeito da gente criar, da gente construir as coisas. Logicamente, a grande maioria das pessoas, né, eu diria que mais de 80% das pessoas hoje criam com ego, né? Utilizam o ego para poder fazer aquilo que deseja e construir as coisas. A grande maioria das pessoas chegam em atendimento conosco e falam assim: professor, tudo na minha vida é construído com muita dificuldade, é um desgaste muito grande, eu tenho que colocar um esforço sobre-humano para fazer as coisas. Aí eu comprei minha casa com muito sacrifício, eu comprei meu carro com muito sacrifício, eu tenho um casamento que é muito desgastante, e a pessoa leva a vida de uma maneira pesada. A vida não é uma coisa leve, é algo pesado, é algo que é muito duro, é aquilo que as pessoas chamam de luta, né? É uma eterna luta. Então, esse é o jeito de criar com ego, utilizando força. E você utiliza força, você encontra uma força resistente, né? E a partir daí você se desgasta ao longo da vida tentando construir as coisas, construir patrimônio, criar uma vida digna e esse tipo de coisa. Bem, esse é o primeiro jeito. Aí nós temos o segundo jeito, uma segunda maneira, que é o processo de cocriação. Quando a gente cocria, a gente utiliza a energia do universo, a gente ativa as energias da fonte da luz criadora para poder
atrair para a nossa vida aquilo que a gente deseja, que é objeto do nosso desejo e objeto da nossa vontade. Né? Esse é um processo leve, é um processo que quando você cocria, em vez de você desprender energia, em vez de você perder energia, na verdade você gera energia, você vira um gerador de energia. E com isso, o processo de cocriação ele se torna leve. Às vezes, se vocês pensam que isso não existe, que é a história da carochinha e tal, eu vejo isso acontecer todo dia, gente. Todo santo dia. Todo santo dia. As pessoas saltam, né? E quando eu chamo salto, o que é um salto? As pessoas elevam o seu quanto de energia, elevam o seu padrão vibracional. E a partir do momento que eleva o padrão vibracional, você começa a se aproximar da frequência do amor, da vibração do amor. E quando você se aproxima disso, aí as coisas começam a acontecer e tudo começa a prosperar para o bem maior. Eu tenho casos assim que são fantásticos. Eu tenho casos que são... se não tivesse acontecido, você acha que é mentira. Tal é o poder, a explosão de energia que acontece, como a vida da pessoa muda. E é uma virada de chave, gente. É uma virada de chave. Então, posto isso, nós temos a criação, que a gente utiliza o ego, a gente utiliza a nossa vontade a partir do nosso ego, e aí você coloca força, aí você gera força resistente, e há uma dispersão de energia, há um desgaste energético, há uma perda de energia. Então, nesse processo de criação com o ego, você vai desgastando ao longo da vida, e chega um momento da sua vida que você está cansado, você está esgotado, você não consegue mais ter alegria de viver, porque você vai perdendo a sua energia vital ao longo das suas vidas, ao longo da vida. E é importante a gente entender de onde é que vem essa energia, né, gente? Essa energia, ela vem do nosso DNA multidimensional. O nosso DNA, ele é uma usina de energia. E essa energia é ativada a partir do magnetismo. Então, a partir do momento que a gente eleva o nosso padrão vibracional, a gente aciona essa usina, que junta todas as células nossas, todas as nossas células e todas as nossas cadeias de DNA operando em sincronismo, como se fosse o sistema nosso do Brasil aqui de geração de energia elétrica, que é em anel, né, que ele está interligado, e todas as usinas interligadas fornecendo energia para o Brasil. Assim funciona o nosso DNA. Assim funciona a energia do nosso DNA. Então, opera em sincronismo perfeito. E mais, todas as células sabem o que está acontecendo em todos os locais do corpo, de maneira instantânea, e a comunicação se dá através do universo não local, através de uma comunicação multidimensional. Tá? Então, se nós temos a criação com o ego, e nós temos o processo de cocriação, que é o processo de cocriação com a fonte da luz criadora, por que a gente deve seguir e a gente deve buscar o processo de cocriação? Porque nesse processo, você, na hora que você consegue acessar o vórtice, né, que o Abraham Hicks fala, né, sobre o vórtice, que é quando você entra nesse processo de cocriação, que alguns estudiosos chamam de estado de Buda, né, que é quando você consegue soltar, e você consegue elevar de tal maneira o seu processo vibracional, o seu padrão vibracional, que as pessoas começam a cocriar, e essa cocriação vai acelerando. Depois eu vou falar algumas coisas que acontecem nesse processo, para vocês verem o tanto que o ser humano ele é apegado às coisas ruins, né? Ele é apegado ao status quo. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Então, pessoal, é lógico que a gente deve buscar o processo de cocriação. Tá? E aí, para a gente cocriar, qual que é o estado de espírito que a gente tem que ter para cocriar com sucesso? Primeiro, relação pacificada com o pai e com a mãe. O que eu quero dizer com isso? Ter um sentimento de gratidão
para com o pai e com a mãe. Gratidão pela vida. Gratidão pelo dom da vida. Ponto. Só isso que basta. E não julgar pai e mãe. Deixa o pai e a mãe com eles, o que é deles, e fica consigo aquilo que é seu, que é um dos princípios lá da constelação sistêmica, né? Se você consegue fazer isso com sucesso, já é meio caminho andado para você se colocar no caminho da cocriação. Esse é o primeiro elemento. Ah, e se? Já acabou. Não tem e se. O universo não tem jeitinho. Gente ou é ou não é, né? E ainda mais agora nessa reta final aí do processo de transição planetária, nós estamos sendo chamados para calibrar nos níveis superiores da escala Hawkins. Né? Estamos sendo convidados e o tempo urge. Então, se você pacifica com a questão do pai e da mãe, se você tem um sentimento de gratidão legítimo pela vida para com seu pai e sua mãe, e você deixa com eles o que é deles e fica consigo o que é seu, e você não julga seu pai e sua mãe, você já tem meio caminho andado para o processo de cocriação. Aí, as outras questões. Se analisar e ver se não tem alguma crença limitante, do tipo, a vida é uma luta, a vida é uma batalha, dinheiro é sujo, dinheiro é muito difícil, a pessoa tem que trabalhar demais para ganhar dinheiro. E eu estou falando dinheiro aqui que é moeda de troca, né, pessoal? Que é energia de troca. Mas, quando a gente trata de abundância, de prosperidade, envolve também o dinheiro. Mas abundância é tudo, né? Abundância de saúde, física, mental, emocional, espiritual, abundância amorosa, ser amado pelo parceiro ou pela parceira, né? Conseguir amar o parceiro e a parceira, ter uma vida abundante, com recursos financeiros, tal, tudo isso é abundância. Então, essa questão das crenças são outros elementos que também impactam no processo de cocriação. Porque se você tem alguma crença limitante, ela vai cortar a onda e não vai permitir que a sua centelha divina, o seu eu superior, que é o pedacinho da criação que você tem dentro de você, não vai permitir que a centelha consiga, que a sua onda interfira com a onda do vácuo quântico, a onda do pensamento, para que você possa, para que o colapso possa ser feito, para que você possa manifestar. Então, essa questão das crenças limitantes é um outro vetor aí que impacta demais nesse processo da cocriação. Sentimentos de baixa calibração. Vamos começar dos mais baixos na escala para os mais superiores, né, que atrapalham. Os piores, culpa, vergonha e remorso. Porque a culpa, a vergonha e o remorso, principalmente a vergonha, né, é o sentimento mais baixo da escala. Então ele bloqueia totalmente, além de gerar um sentimento de não merecimento que impede que você consiga fazer a cocriação, né? Bem, outro elemento importante. Então nós trabalhamos aí a vergonha, a culpa e o remorso, né, que gera não merecimento, além de bloquear a onda, não deixa. Não adianta você querer, você vai fazer 1000 exercícios de eu sou, tal, e não vai conseguir limpar, porque esses sentimentos bloqueiam, né? Outro detalhe, os sentimentos de dúvida, insegurança, incerteza e medo. Então os sentimentos do grupo do medo aí bloqueiam e te paralisam, e impedem que você consiga gerar energia para que a sua onda de manifestação interfira com a onda do vácuo quântico para poder manifestar aquilo que você deseja. Então, dúvida, insegurança, incerteza e medo também não consegue executar o processo de cocriação com sucesso. Sentimentos de mágoa, raiva, ódio, rancor, isso só atrapalha você mesmo.
para a pessoa que você tem mágoa, tem rancor, tem ódio, isso não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que o perdão, ele é para quem dá e não para quem recebe. Então, para liberar o seu campo, para que você possa co-criar, não pode ter mágoa, raiva, ódio, rancor pelas pessoas. Então, é importante a gente entender que essas questões de mágoa, raiva, ódio, rancor também é um problema. Se você calibra nesses sentimentos aí, você não consegue co-criar, você vai criar com o ego. Então é verdade que é um processo. Então quando você está paralisado, por exemplo, você está parado, está calibrando lá na vergonha, sentindo a pior das criaturas, você recebe um quanto de energia, você vai subir um pouquinho, vai para o medo, sai do medo, vai para a raiva, sai da raiva, vai para a mágoa. Então você vai escalando, né? Vai subindo o nível de energia e vai diminuindo a quantidade de força que você tem que colocar. Uma pessoa, por exemplo, que está um passo do suicídio, está lá no zero da escala Hawkins, a dificuldade para ela sair daquele estado, para conseguir gerar quanto de energia e começar a cocriar, é muito difícil. A pessoa tem que querer demais, né? Aí entra o quê? A questão do livre-arbítrio, do querer. Porque querer é poder. É aí que vem o querer, né? Outra coisa, aí nós temos o sentimento de tristeza, melancolia, angústia e ansiedade. Se você calibra nesses sentimentos também, retira a energia da onda pensamento, da forma pensamento. E não consegue gerar energia para que você consiga fazer interferência construtiva com a onda do vácuo quântico para fazer a manifestação, para fazer a ressonância, né? Então, gente, isso é muito, muito, muito importante. Então, nós temos as questões de pai e mãe, as questões das crenças, as questões dos sentimentos. Isso tudo atrapalha, né? E o que ajuda, que potencializa você o que ajuda você a cocriar de uma maneira positiva? Autoamor, amor, perdão, aceitação, perdão, gratidão, alegria e felicidade. As pessoas que são alegres de verdade, dentro para fora, não aquela alegria da boca para fora, né? Elas têm um poder de cocriação muito grande. É tanto que existem vários relatos de pessoas com doenças graves que começam a assistir comédia em casa tal, e começam a rir, e eleva o padrão vibracional e o mal desaparece. Há uma ressignificação. O corpo consegue se curar, né? Então, é importante a gente ter essas noções aí. E ocorre, gente, que de 2012 para cá, depois do bombardeio de fotos que a gente recebeu, que o planeta recebeu, o nosso DNA ele foi modificado, o nosso DNA multidimensional, tá? E o nosso poder de cocriação ele foi multiplicado. Então hoje o ser humano ele tem um poder de cocriação gigante. É como se fosse uma mini-usina nuclear de energia para a cocriação. Isso foi nos dado, é um mérito que a gente recebeu pelo processo, o estágio evolucionário que nós estamos. Só que a gente não usa esse poder. Esse é que é o verdadeiro poder. Então o que acontece? A pessoa para cocriar, ela tem que ter o que antes de mais nada? Autoamor. Se a pessoa não tem o autoamor, se ela não se ama, gente, ela não gera poder pessoal. E isso é muito, muito, muito importante. Tá? Bem, vamos dar uma analisada agora na questão do processo da cocriação, que a gente falou, né, dos passos. Quais são os passos para a cocriação? É lógico que isso acontece numa velocidade extremamente rápida, numa fração aí de um segundo da eternidade, né, para esse processo. Mas vamos entender como que funciona esse processo da cocriação. Vamos tentar dissecar isso aqui para que a gente possa entender.
O primeiro passo é o pensar, é você gerar a forma pensamento, é você manifestar aquilo que é objeto do seu desejo, você pensar naquilo que você quer. E a primeira coisa que a gente deve fazer, quando a gente vai fazer isso, o pensar, é a gente se esvaziar de quaisquer situações do como a gente vai conseguir aquilo. O como não é problema do indivíduo. O como é um problema das forças universais. Tá? Então é importantíssimo a gente, no momento que a gente vai manifestar, que a gente vai querer algo, que a gente vai colocar uma forma pensamento, a gente precisa de ter um cuidado para esvaziar a nossa mente, para a gente poder não ficar preso no como. Porque se a gente fica preso no como, a gente atrapalha esse processo de cocriação. Gera o que a gente chama de efeito Zeeman, né? Então é uma outra onda interferindo com a onda, tá? Então essa questão é uma questão importante, que é você colocar o seu pensamento livre de quaisquer tipos de travas, né? Você pensar e jogar essa onda para o universo sem se preocupar com como aquilo vai acontecer. Porque o universo tem um tempo. E a partir do momento que você coloca a forma pensamento e você gera a energia que vem do sentimento, que é o segundo passo, é você ter a satisfação de ter aquele objeto de desejo, de vontade, já ter sido atendido. Que é o que o mestre falava lá antigamente. Tudo que pedirdes, crendo que receberam, vocês receberão. Então, é crendo que receberam, não que vocês receberão. Então, a partir do momento que você tem esse sentimento de alegria, esse sentimento de felicidade, de já ter alcançado o objeto da manifestação, isso gera energia que vai possibilitar que a sua forma de pensamento interaja, interfira de maneira construtiva com a onda do vácuo quântico, entrando em ressonância, para que o seu eu superior, a sua centelha divina, ao observar, faça o colapso da função de onda. E aí manifesta nesse plano nosso, né, tridimensional, o objeto do desejo. Então, a lei da atração funciona dessa maneira. Então é importante que a gente pense positivo, sinta positivo. O terceiro passo, agir positivo. Gente, não adianta ficar sentado em berço esplêndido esperando acontecer. Porque o universo vai buscar possibilidades de fazer isso. Ele vai procurar uma realidade alternativa para colocar isso. Só que é preciso movimentar a energia. Então, é preciso movimentar a energia. Porque a partir do momento que você começa a movimentar a energia, as oportunidades, as janelas de possibilidade começam a surgir. Porque você começa a transitar por realidades alternativas diferentes. E é onde surgem essas oportunidades, né, para fazer a ressonância para que a coisa aconteça. Então, pensar positivo, sentir positivo, agir positivo. O quarto passo e o mais difícil de todos, soltar. Soltar. Então, o soltar é uma questão extremamente importante, que é um conceito que o ocidental, principalmente, ele tem muita dificuldade, né? Que é um conceito tal, é um conceito oriental. Inclusive, isso é dito na questão do arqueiro zen, né? Do pessoal que pratica aquela arte do Kyujutsu, que você, no momento que você vai atirar a flecha, você estica o arco, coloca atenção no arco, aponta, mas depois que você solta a flecha, ela encontra o caminho dela e ela vai alcançar o alvo. Assim é o processo de soltar. Não adianta você ficar com um pensamento fixo naquele objeto de desejo, que aí vai gerar o que a gente chama de efeito Zenão. Vai haver um congelamento da vibração da onda e essa onda não vai ganhar energia para fazer interferência construtiva. Então não adianta ficar preso com um pensamento obsessivo no objeto de desejo.
Então, por isso é importante o soltar. Então, você manifesta, pensa, né? É importante você manter o foco naquele objeto de 17 segundos, que é o tempo aí para acontecer o processo da onda ser colapsada, né? E aí pronto, esquece, vai fazer sua vida, vai cuidar da sua vida, vai fazer suas atividades e soltar e esquecer, né? Deixa que o universo vai se encarregar de entregar o objeto do desejo. Agora, se você ficar deitado na cama esperando, vai demorar muito tempo. Pode demorar até existências, né? Porque o universo vai trabalhar para dentro daquela janela ali de oportunidade, gerar uma janela de oportunidade para poder manifestar. Porque tem que ter essa movimentação energética. Porque, inclusive, é uma das leis herméticas, né? A lei da vibração. No universo tudo vibra, né, pessoal? Tudo tudo vibra, tudo tem a sua frequência, tudo tem a sua atividade. Então é extremamente importante isso, né? Soltar. Às vezes as pessoas fazem o atendimento com a gente, ou participam de um TQA Despertar, ou participam de um processo em que a gente faz a sequência de comandos. Aí a pessoa no dia seguinte já está mandando o zap perguntando, professor, mas já tem 12 horas e não senti nada. E já tem 2 dias eu não senti nada. E aí, nossa, semana que depois da manhã já faz 21 dias eu não senti nada. Como se isso fosse o que faz o negócio. Então, uma referência de tempo, que são os 21 dias aí da catarse, que geralmente as pessoas sentem e tal, elas ficam policiando o negócio. E eu pergunto, a onda vai fazer o papel dela? Não vai, porque o ego não deixa. A pessoa tem um ego tão forte que não deixa as coisas acontecerem, não permite que a onda faça o trabalho dela, né? Então, eu mesmo sou um caso desse, né? Que foi fazer efeito em mim 1 ano depois dos comandos. Então, eu sou prova viva disso, né? Bem, aí depois que você soltou, você tem o aceitar, que é nesse momento que atua a autossabotagem e o processo de não merecimento, né? Que bloqueia, o universo quer entregar, mas não consegue, vai para uma realidade alternativa que não é que sua consciência está habitando naquele momento. Então, a pessoa que tem um sentimento de não merecimento e se auto-sabota, né, é nesse momento que a auto-sabotagem atua, né? Ela faz tudo certo, na hora de botar a bola no gol, aí a auto-sabotagem atua e o não merecimento, e a pessoa se sabota inconscientemente, algo acontece. Vocês já ouviram falar daquele negócio do algo acontece? Que são as pessoas, às vezes, que têm os processos repetitivos, né? Tanto profissional, financeiro, ou mesmo de relacionamento amoroso. Assim, professor, tal, eu estou assim, a 5ª vez, de repente, algo acontece, e a coisa não vira. Esse algo acontece, é a autossabotagem, né? Que acontece, que vem e derruba a pessoa. Então, o aceitar, o receber e agradecer. Então, o sentimento de gratidão, gente, ele é muito importante. Ele é extremamente importante. Então, o que eu sugiro? Que as pessoas comecem a buscar cocriar coisas pequenas. Você, por exemplo, deseja, por exemplo, sei lá, tomar um sorvete, né? Mentaliza aquele sorvete que você quer tal, e veja o que acontece, né? Ou você quer uma caneta de um determinado modelo tal, manifesta, pensa nessa caneta, uma coisa que o seu inconsciente acredita que seja possível você ter. Porque se você tenta cocriar uma mansão e você hoje tem um estúdio, o seu inconsciente vai vetar isso, porque ele acha que é impossível. Ele entende ser impossível aquilo. Então já vai vetar a onda, não vai deixar ela prosperar. O efeito Zima vai atuar desde o primeiro instante, então vai ter um bloqueio. Então eu aconselho que as pessoas comecem a cocriar um amigo antigo que você quer encontrar, manifesta que você quer encontrar. Ou um objeto que você quer, uma determinada agenda, alguma coisa que seja um detalhe específico, que só você saiba. Que não é uma coisa comum, mas que seja simples de conseguir, né? E observe o resultado, pessoal. E observe o resultado. Vocês vão ver que as coisas acontecem e acontecem muito, muito rápido.
muito, muito rápido. E esse processo de cocriação, ele é para tudo. Coisas pequenas e coisas grandiosas, tá? Coisas grandiosas. Então é importante que as pessoas trabalhem isso. Então qual é o algoritmo, né? Qual que é a sequência aí do processo de cocriação? Então você tem o pensar positivo, que é quando você gera a forma pensamento, o sentir positivo, quando você gera energia a partir do sentimento que vai no seu coração, para dar energia para essa onda, para ela fazer interferência construtiva com a onda do vácuo quântico. Aí você age positivo, porque tem que movimentar energia, não adianta ficar parado. Aí você solta. E o soltar é realmente soltar. É não ficar preso com um pensamento obsessivo e ansioso em cima daquela questão, né, pessoal? E outra, evite falar para as pessoas o que você está manifestando, para evitar os efeitos imã e o efeito Stark. Evitar pensamentos negativos que vão interferir com a sua onda e sentimentos negativos que vão interferir com a sua onda. Então, aquilo que você quer manifestar, coloque e você mantenha discrição a respeito disso. Você sabe, tá? O casal harmonizado é uma usina de energia. O casal harmonizado, ele constrói coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Então, o casal, a partir do momento que tem cumplicidade e tal, e consegue pensar as coisas juntos, tal, eles conseguem cocriar coisas maravilhosas. Então, esse é o mapa, né? É a sequência da cocriação. Então, pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, soltar, aceitar, receber e agradecer. Agradecer. Porque quando você agradece, tudo que você agradece, ele é amplificado e se torna abundante, né? Então é importante a gente ter sempre o sentimento de gratidão, né, pessoal? Porque o sentimento de gratidão está acima do amor. Então quando você consegue calibrar na gratidão de verdade, o universo começa a te guiar, a sua centelha começa a te guiar por todas aquelas realidades alternativas que são para o seu bem maior. Sempre. Porque a sua centelha, a nossa mente superconsciente, ela está calibrando num nível vibracional elevadíssimo. Tem conexão com a nossa alma intuitiva, que é a fonte da nossa centelha divina, o nosso eu superior, que tem a conexão com a fonte. Então, esse comportamento da gente se colocar na posição da cocriação é muito importante. Você se coloca na posição de ser guiado pela sua centelha. Aí o pessoal me pergunta, né? Sempre me pergunta isso em atendimento. Professor, mas como é que eu sei? Como é que eu faço para saber que é a centelha? Eu já falei isso aqui em algumas lives. A criação nos deu uma bússola, que é o nosso coração. Então, no momento que o coração é a intuição, né? Está conectado com a intuição. No momento que você vai tomar decisão, você pergunta, essa decisão é a melhor? É para o meu bem maior? O caminho que eu estou escolhendo é para o meu bem maior? Você pergunta e consulta o seu coração. Se o sentimento for positivo, de leveza, de alegria, de tranquilidade, é a sua centelha que está te guiando. Se o sentimento for de dúvida, de insegurança, de medo, de angústia, de peso, é o instinto que está te guiando. Então sai fora desse negócio. Professor, eu tenho 3 caminhos e todo está me trazendo angústia. O que eu faço? Joga a pergunta para o universo. Gente, nesse processo de transição agora, a 5ª dimensão está se aproximando com a 3ª. Está se conectando. Então nós que estamos aqui, habitamos a 3ª dimensão, mas a nossa consciência está numa dimensão superior. Nós somos seres multidimensionais. O nosso DNA, ele é multidimensional. Ele foge ao pensamento linear que a gente tem, né?
Então, quando a gente consulta o universo, quando a gente consulta a nossa centelha, ela nos guia para o nosso bem maior. Então, se você perguntar para o universo qual o caminho que eu devo seguir, me mostre, ele vai te mostrar. De alguma maneira, você vai ser intuído. Ou você vai ter um insight, ou você vai sonhar, ou você vai ver alguma coisa na internet, você vai ver um livro, você vai ver uma revista, você vai ver uma reportagem, vai conversar com um amigo, vai conversar com alguém, a resposta vai vir, sempre vem. E eu sou testemunha viva disso, tá, pessoal? Testemunha viva disso. E eu já vi isso acontecer N vezes. N vezes. Né? N vezes. Então, a questão de disciplina, tá? Ok, falamos dos sentimentos negativos, falamos dos sentimentos positivos, falamos do algoritmo da cocriação, dos passos, dos 7 passos da cocriação, que eles são muito rápidos, mas a gente tentou colocar nas etapas do que acontece, né? Aí vem a pergunta, professor, e como que a gente foge dos pensamentos negativos? Porque não adianta você manifestar joias e ficar pensando em dívida. Ou manifestar dinheiro e ficar pensando em problema de pagamento. Tá? São coisas incompatíveis. Então, o processo que eu recomendo que as pessoas façam é o seguinte. Lembra que ele falava lá 2000 anos atrás do orar e vigiar? O vigiar é os maus pensamentos. Então você começa a se policiar. Veio um pensamento negativo, na hora você diga cancelado, cancelado, cancelado. Substitua ou pelo um Ho'oponopono, pode fazer umas 10 vezes. Universo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pode fazer 10 vezes. Para cada pensamento negativo que vier, você fala cancelado, cancelado, cancelado. Não é cancelar. Cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. Porque 3 vezes é a porta de entrada e saída do cos. É um número poderoso de ativação da Cabala. Né? Então, você diga 3 vezes. Cancelado, cancelado, cancelado. E substitua por um pensamento positivo. Pode ser o Ho'oponopono. Pode ser aquele do Axis. Universo, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pode fazer aquele Eu Sou, que está até no YouTube lá. Aquela oração do Eu Sou que a Paty gravou, que você pode ouvir aquilo várias vezes por dia. Eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, eu sou a alegria, eu sou a saúde perfeita, sempre no substantivo, não vai falar eu sou rico. Porque se o inconsciente não concordar, ele vai bloquear a onda, né, pessoal? Tem que entender isso. Então sempre eu sou abundância, eu sou a riqueza. Você não vai falar eu sou abundante, eu sou rico. Você vai repetir 200 mil vezes você é rico, e se o seu inconsciente não concordar, ele vai bloquear a onda, não vai ter efeito. Quando você fala eu sou a riqueza, inclui o universo inteiro, e aí ele não veta a onda. Então esse é um caminho para que você possa ter sucesso nas afirmações do eu sou. Tá, pessoal? Então você pode fazer isso. Pode fazer o Ho'oponopono, pode fazer o do Axis, sugestões, né? Pode fazer o eu sou. Mas o importante é que se você mantiver esse hábito de cancelar os pensamentos negativos e substituir por um positivo, e você fizer isso várias vezes, em 21 dias você muda o seu padrão. 21 dias, 3 semanas, é o suficiente. E depois é só manter. Mas o começo, né, esse processo inicial, até você conseguir se colocar de uma maneira positiva, né? Aí é mais difícil, mas é possível, né, pessoal? Você alterar o seu padrão vibracional, o seu modelo mental, né? É possível você alterar o seu modelo mental e o seu modelo também de sentimento para elevar o seu padrão vibracional, né? Então, basicamente é isso. Ok, pessoal, já estamos aí com 40 minutos de live, eu vou agora responder as perguntas, mas antes de responder eu queria falar uma coisa para vocês. Nós tivemos aí no final de semana o seminário, né, de expansão da consciência, foi muito bom, foi fantástico aí. Calhou que o pessoal da produção pediu que eu fizesse os comandos no segundo dia, e a gente está com bastante relatos aí de pessoas que saltaram, de pessoas que estão passando até por alguma catarse, tal, toda hora tem relatos aí no direct, no YouTube e tal, e bastante resultado positivo. Eu fiquei muito impressionado com isso, estou muito satisfeito, porque várias pessoas saltaram.
E a gente fez um movimento aí, pessoal. O curso Quântica para Todos está disponível aí na bio do Instagram, quem quiser se matricular. E a gente fez uma separação para aquelas pessoas, por exemplo, que não pretendem ser terapeutas e tal. Nós preparamos os módulos de uma maneira mais enxuta para quem quiser só se beneficiar da autoaplicação e tal, e entender um pouco melhor isso. Então nós fizemos uma seleção light de 5 módulos, né? Colocamos lá o módulo da anatomia sutil dos corpos energéticos, para as pessoas entenderem como é que funcionam os chakras e os corpos sutis, para entender isso um pouco melhor. Colocamos a questão da psicologia da alma, para entender como é que funciona essa trajetória do ser humano aqui no planeta escola. Colocamos a escala Hawkes também, que é um elemento importante, né? A introdução à própria quântica, para as pessoas entenderem um pouco melhor isso, e a própria TQA, para as pessoas poderem se auto-aplicar. A gente explica como é que faz os comandos e tal, esse tipo de coisa. Que a gente chamou de um pacote light, que é um preço mais acessível. Tem também, separamos o módulo, porque muita gente pedindo para usar o pêndulo com a escala Hawkes, tal, a gente juntou os 2 módulos do pêndulo radiestésico e da escala Hawkes, para a pessoa poder se calibrar, tal, esse tipo de coisa. Juntou os 2, fez um mini curso. Então tem um mini curso do Quântica para Todos, que são 5 módulos, que não é o curso completo, para quem não quiser depois habilitar para fazer o curso de formação, né? Então, um curso mais light, para quem quiser só se beneficiar dos autocomandos. E separamos também o mini curso só da TQA, que é o módulo da TQA, para quem quiser entender os comandos, como que funciona e tal, também está lá. Então, se você acessar a bio aqui, você acessa essa página dos cursos, lá tem todas as informações, tá, os valores também. Aí para quem se interessar e quiser se desenvolver aí, para melhorar e aprofundar nisso que eu falo aqui, é bastante importante isso aí, para que vocês possam desenvolver isso. Ok, pessoal? Então agora eu passo aqui as respostas, né, do pessoal. Eu vou ver as perguntas aqui, aquilo que for de pergunta que a gente conseguir responder, a gente responde. Aquilo que a gente não tiver condições, a gente deixa para um segundo momento, se for o caso. Mas vamos ver o que eu consigo responder aqui para as pessoas. Gente, uma coisa que acontece bastante a gente faz às vezes a pessoa passa pelo atendimento, faz as lives, as pessoas fazem os autocomandos, né? Destrava. E aí, destrava, a vida começa a acelerar, começa a prosperar, começa a progredir em todos os sentidos. De repente a pessoa sente medo porque não está conseguindo controlar o processo. Aí o que acontece? Bloqueia a onda. E a pessoa volta para a estaca zero. Então, gente, o mais difícil é o destravar. Destravou, solta. Deixa o universo agir, tá? Para que vocês não bloqueiem a onda e voltem para a estaca zero de novo. Professor, as lives são todas as terças e quintas? Nós estamos fazendo agora lives às terças, quintas e sábados, tá? Então, aí na chamada da live a gente fala, geralmente as terças são no Instagram, as quintas e sábados no YouTube, tá bom? Mas aí a gente sempre coloca qual que é o canal que a gente faz as lives, tá bom, pessoal? É importante isso aí. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem alguma pergunta? Muita gratidão a todos vocês que estão aqui, pessoal. O pessoal do Brasil inteiro, fora do Brasil também. Muita, muita, muita gratidão a todos vocês. Muita, muita gratidão a todos vocês. Deixa eu ver aqui. Ítala, você aqui? Que legal, muita gratidão. Seja bem-vindo aí ao canal, viu? Professora Ítala, coordenadora da Universidade Alfa. Universidade de Alves Faria. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, pessoal, ao nosso canal aqui, a nossa live de hoje. Boa noite a todos. Parei de ver minha mãe como guerreira, a luta diminuiu. Com certeza. Meninas que veem a mãe como guerreira atrai luta para a vida. E a vida não é uma aventura, torna-se uma guerra, né, pessoal?
Isso é muito sério. Gisele, gratidão. Hoje acordei muito alegre. Alessandra, grande Alessandra, seja bem-vindo. Muita gratidão, minha cara, estar aqui conosco, prestigiando a nossa live. Do tamanho do meu ser eu tenho cocriado. A cada dia consigo mais. Porém, oscila, perco, vou atrás de novo, põe em prática, cancelado e ter aplicado o comando do time no coronário. Gente, olha só, é um processo, né? A gente não salta de zero a infinito. Você tem pequenos saltos. Esses saltos, você expande a consciência, gera luz, salta um pouquinho, expande mais a consciência, gera luz, salta mais um pouquinho, é a escada de Jacó. Essa que é a escada de Jacó. É o processo de expansão da consciência, né? Que ele é uma escada. Você vai aumentando e crescendo aos poucos, tá bom? Amém. Tenho um bom relacionamento com os meus pais, com o Ho'oponopono melhorei muito minha vida, a visão deles, sem julgamentos, que legal. Muita gratidão. A primeira vez que percebi que cocriei, da próxima cocriei o dobro assim por diante. Orai já integralmente, aprendi a me perdoar, estou pondo em... Gente, o auto-perdão só vem quando você se ama, tá bom? Então, o auto-perdão, ele é uma consequência do auto-amor. Pessoas que não se amam, não conseguem ser amadas, não conseguem se aceitar, não conseguem aceitar os outros e não conseguem perdoar e se auto-perdoar, tá? E muito menos ter gratidão e muito menos ser feliz, né? Porque são sentimentos, os sentimentos superiores dependem do alcance do anterior, tá? Eles são dependentes. Dormência na parte superior da cabeça pode ser catarse dos comandos? Sim, pode ser sim, tem uma alta probabilidade de ser. Ter o conhecimento da cocriação é maravilhoso, sim, e poder atuar, né, aplicar é muito forte. O conjunto com a Alessandra Tavares, Bruno, Raoni e Reginaldo são bênçãos. Sim, com certeza, são seres de luz mesmo. Com certeza. Como trabalhar o medo? Então, Vera, você pode trabalhar através do autoconhecimento, você entender o que te aflige, né? À medida que você vai se autoconhecendo, você vai tomando e melhorando a sua percepção de si mesma e a percepção do ambiente ao seu redor. Tá? Sintomas físicos que podem sinalizar medo, que você tem medo. Enxaquecas contínuas que não saram. Um estado geral de irritação. Pressão alta. Esses tipos de sintomas físicos retratam, às vezes, sintomas de medo arraigado. Aumento de peso, sem explicação, tá? Pode estar atrelado ao medo. Então, quando você consegue triar isso, aí você consegue identificar e vai buscando a origem. Quando você consegue achar a origem, aí você ressignifica. Ou você consegue se auto-ressignificar, ou aplica um comando de reprogramação para poder retirar esse sentimento, que é uma onda ruído, né, que a gente chama, é um ruído de onda que está prejudicando o seu desenvolvimento, tá bom? Professor, ontem você me calibrou, calibrando a razão. Será que eu ainda estou calibrando a razão? Só compreendo que é possível saber? Não, com o teste sinestésico também, tá? Você pode fazer o teste sinestésico. Então, você pode fazer o sim, sim, não, sim, sim, não, sim, sim, não. Calibra a força, né? Essa é a mão dominante, no meu caso é a mão direita, essa aqui é a mão não dominante, a mão esquerda. Aí você testa, por exemplo, eu sou Eric, eu tenho tônus muscular. Eu sou Patrícia, é o dedo passa, o meu dedo não consegue segurar. Aí você vai testando a escala. Eu estou calibrando nesse sentimento, estou calibrando em tal sentimento, tal. O teste vai ser taxativo, ele vai te mostrar, tá bom? O que acontece? A gente calibra a maior parte do tempo num determinado nível, né, gente? Então é lógico que você tem oscilações, se você medir agora cedo pode dar uma coisa, se medir à tarde pode dar outra, daí um dia pode dar outra. Então o ideal é você medir isso, pode medir isso a cada 49 dias, a cada 60 dias, para você ver, e você vê a maior parte do tempo aonde você está calibrando, tá bom? Inclusive, nesse módulo que eu falei para vocês, nesse mini curso de pêndulo e da escala Hawkins, né, a gente mostra lá como que você usa o pêndulo, tal, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante aí. Deixa eu ver aqui.
É normal todos os pensamentos ruins surgirem depois do atendimento, ou nesse caso é o ego da pessoa. Não, não é isso. Por isso que a gente fala que nos primeiros 21 dias é um momento transitório. Por quê? As nossas mentes, inconsciente, consciente e superconsciente, são como se fossem softwares. Estão rodando nas nuvens. Não está no nosso cérebro. Está numa onda portadora de altíssima vibração nas dimensões superiores. Então o que acontece? Todos os nossos sentimentos, as nossas referências cognitivas, as nossas tomadas de decisão, ações, atos as nossas ações por atos ou omissões, tomadas de decisão, escolha de caminhos, ficam registrados no nosso ego, nos nossos corpos astral, mental e causal. Só que o que acontece? Para ocorrer a liberação, passa pelo nosso consciente para ser liberado. Por isso que vem a catarse, porque o inconsciente não quer que a gente sofra. Ele quer evitar a nossa dor. Então ele bloqueia isso, ele resiste. Porque na hora que vem, gera dor. Né? Então, esses pensamentos ruins que vêm são fruto de liberação que está sendo liberado. Tá bom? Por isso que nesses primeiros 21 dias a gente fala que piora antes de melhorar. Porque você acessa todo esse tipo de coisa. Tem gente que relata diarreia forte, tem gente que relata enjoo, ânsia de vômito, às vezes vômito, náuseas. Tem gente que fica gripado, com irritação de garganta, relata labirintite, urticária no corpo, manchas vermelhas, exatamente por conta de sonolência. A gente teve vários relatos aí das pessoas que participaram do seminário, do dia 2 para o dia 3, que as pessoas falaram que não conseguiam levantar, de tanto sono que estava, porque os corpos estão se recombinando, né, do ponto de vista energético. Então, tem todas essas questões. Então, após o atendimento, é normal que esses pensamentos venham, inclusive pensamentos, memórias que estão ocultas. É comum, às vezes, moças que foram abusadas na infância e têm bloqueio do inconsciente, às vezes, vêm essas memórias, né? Elas afloram. E aí é liberado e a pessoa se liberta. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Maravilha, mudar o DNA, acelerar o processo, excelente. Como é se amar e como é enviar amor incondicional? Então, se amar é você ter um carinho com você mesmo. É você se respeitar enquanto criatura divina. É você saber, sentir que você merece tudo de bom e de melhor que o universo possa te oferecer. Esse é o alto amor. Tá? E a partir do amor, você consegue enviar esse sentimento de amor para outras pessoas. Como é que você faz isso? Sinta-se amado. Sinta o amor incondicional que eu estou te enviando nesse momento. E a pessoa recebe. E mais, recebe a nível de DNA multidimensional, gente. Porque tem uma coisa, a sopa energética que existe entre o núcleo do átomo e toda a eletrosfera, que tem uma sopa energética ali, a calibração dessa energia que forma ali a estrutura atômica, ela é do mesmo patamar do amor incondicional. Então a energia da criação, ela calibra no amor. Por isso que a gente precisa se aproximar do sentimento do amor. Entende? É uma questão física, não é só sentimento. A física se mistura aí com as questões metafísicas. Tá? Então quando a gente busca calibração no amor incondicional tal, nós estamos nos aproximando da fonte da criação. Porque a nossa estrutura molecular começa a ressonar entre ressonância com essa energia. Tá bom? Que é a própria estrutura atômica nossa e que permeia todo o nosso DNA multidimensional. Tá bom? Porque o nosso DNA é energia pura. E ele se comunica a todo instante, todas as células do corpo estão conectadas, né? Por uma comunicação por universo não local, por ponte Einstein-Rosen, né? Por conexão não local, multidimensional. Tá? Deixa eu ver aqui, infinitas possibilidades. Como movimentar as energias? A sua vontade, né? A sua vontade. Então, a partir do momento que você quer, você consegue. Por isso que é importante a gente ter uma disciplina para ter bons pensamentos. Porque você cocria coisa boa e cocria coisa ruim também. Depende do seu padrão vibracional, né? Se você quer, por exemplo,
abundância, mas você está pensando só na sua dívida e sentindo um sentimento ruim com essas dívidas, você vai atrair mais dívida. Então, essa é uma questão, né? Se você quer, por exemplo, um relacionamento amoroso satisfatório, mas você tem na sua crença limitante que o homem não presta, você só vai atrair um homem que não presta, para poder honrar esse sentimento, porque o homem não presta. Então você não pode ter um homem que presta, porque o homem não presta. Ou o contrário. Ah, eu quero uma mulher bacana, mas aí ele aprendeu a vida inteira que mulher não vale nada. Aí é o problema, né? Então essa questão aí é muito importante. A gente não atrai aquilo que a gente quer. A gente atrai aquilo que é o foco do nosso pensamento, do nosso sentimento. O universo não faz nada para você, ele faz através de você. Se não haver ação, nada acontece. Inclusive, gente, nessa era de aquário, acabou aquela história de você pedir, ah, me manda isso. Não tem essa. É cocriação mesmo. Você tem que permitir e agir positivo. Aí sim, a mágica acontece. Tá bom? Você diz soltar os pensamentos negativos? Não, soltar o objeto da manifestação. Os pensamentos negativos você tem que cancelar. Cada vez que você se pegar num pensamento negativo, diga cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. E substitua por um positivo. Tá bom? Se devemos soltar, como agir positivo? Agir já não seria preso ao que se busca? Não. Você está agindo nas suas atividades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você quer trocar de apartamento, tá? Aí você está fazendo o seu trabalho lá. E você pensou naquele negócio e jogou para o universo. Como que o universo atua? Às vezes vai te dar uma promoção, às vezes vai permitir que você ganhe um prêmio na loteria, às vezes vai permitir que você faça um outro trabalho, mude de trabalho, para poder possibilitar aquele negócio. Só que se você ficar preso no pensamento, né? Deitado em berço esplêndido, aí aquele objeto da manifestação não vem para você. Então o universo busca caminhos para te entregar aquilo. Tá bom? Por isso que a gente não tem que preocupar com como. O problema é o quê? Soltar e entregar para quem resolve. O Criador, não é, professor? Exatamente. É exatamente. É exatamente isso. Lembra daquela história do seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu? Você joga o pensamento e deixa ele agir. Tá bom? Não ficar ansioso, é isso aí. Eu tinha pensamentos obsessivos compulsivos, estou aprendendo a soltar, virou doença. Até que aprendi que tinha que soltar, ok? A gente tem muita necessidade de controlar, né, pessoal? A nossa necessidade de controle é muito, muito grande. Jaqueline Moitinho. Ok, para não ficar deitado esperando. Mas ao agir para encontrar o objeto do desejo, não estaremos um pouco presos obsessivo? Não, eu não disse que é para agir para encontrar o objeto. Eu disse que é para você trabalhar, fazer atividades, movimentar energia. Que aí, quando você movimenta energia, de alguma maneira o universo vai te entregar aquilo que é o objeto do desejo. Entendeu? Ok, então agir sem estar preocupado e ansioso. É isso aí. Se botou ansiedade, acabou, não pega. Não, já atrapalhou a onda. Existem técnicas que nos ensinam a visualizar e sentir diariamente as nossas metas. Então isso não é bom? Desde que não haja ansiedade. Se você faz a visualização, te traz alegria, ótimo. Mas se você fizer a mentalização, te trouxer angústia, tá errado. Vai bloquear. Tá bom? Professor, essa questão dos pensamentos ruins surgirem depois do atendimento, por exemplo, seria dificuldade de aceitar? Não. É o processo de liberação mesmo. Passa rápido e vai embora. Vender um apartamento, com certeza. Tive vários casos já que a pessoa quer vender, travada, e de repente solta, aí vende. Ok. Fiz isso com a planta trevo. Pedi um trevo de 4 folhas, recebi um de 4 e um de 5 folhas. Quase desmaiei de felicidade. Que ótimo, muito bom. A cocriação, né? Tá cancelado. É isso mesmo. Cancelado, cancelado, cancelado. Tá perfeito. Eu mentalizei um headset, uma escrivaninha com cadeira para o meu filho, já comprei. Até então só falava que não dava, via os objetos mais longe. É isso aí. Não pode ter crença limitante, né, gente? Inveja a lei interfere, interfere sim.
Ok. Autoconhecimento é importante para entender. Não contar ninguém. Gratidão. Ser grato. Gratidão é um treino, pessoal. Tem que treinar mesmo. É um objeto que tem que ser. Tudo na vida é treinamento, né? É por isso que a gente chama de lapidar pedra bruta, né? Nós somos uma pedra bruta. Então, para você transformar a pedra bruta em pedra cúbica, você tem que lapidar. É todo dia uma. É a reforma íntima, né? Coincidentemente, eu já assisti sua live sobre o mesmo assunto, ok. Nossos pensamentos interferem na ação do outro, sim. Interfere, está tudo interligado, com certeza. Ok, eu sou a riqueza, muito bom. Essa questão de vigiar os pensamentos, gente, é muito importante, viu? É muito importante. Ok, estou passando aqui. Fiquei a noite inteira acordado, eu tive síndrome do pânico, senti medo, mesmo com o comando isso é normal. Olha só, cada pessoa reage de uma maneira. Geralmente pessoas que ficam acordadas depois do atendimento é porque estão liberando sentimentos de medo. Então é importante observar agora a evolução dos próximos 21 dias, tá? Depois do... Cada um responde de uma maneira, né, pessoal? Cada um responde de uma maneira. Importante isso aí. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de um atendimento como funciona. Eu vou colocar aqui o telefone da Mila, pessoal. Quem quiser fazer contato aí para buscar o atendimento, ela vai ter o maior prazer de passar as informações, tá bom? O WhatsApp aqui. Falar com a Mila, tá bom? Tá publicado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tô voltando. Tem um salto aqui, pessoal. Perdão. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Tô buscando aqui porque deu um salto aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Me perdoem. Tô voltando aqui. Aqui, voltei, achei. Bom, depois que comecei a mudar os focos do pensamento, tô bem mais tranquilo, a ansiedade saiu, ótimo, bacana. Irá muito ajudar nos meus atendimentos neurológicos, excelente, muito bom. Eu fiquei vários dias com dor de cabeça, tontura, liberação de medo e correlatos. Destravou, sai correndo e vai mesmo. Arrepio estudando sobre física quântica assistindo uma live. É sinal de catarse, pode ser quebra de paradigmas. Porque como são assuntos muito polêmicos, né? E nós temos várias crenças, vários paradigmas desde a infância. No momento que você se depara com a quebra de paradigma, o corpo todo entra em colapso. As suas células sentem que elas estão diante de um conceito novo. E aí tem esse tipo de coisa, entendeu? A resposta ela é fisiológica, né? Quando se quebra um paradigma. E na verdade são paradigmas muito fortes, né? Que a gente traz desde a infância. A minha destravou, que bacana, muita gente destravando. Recebi os comandos com o grupo no sábado. Posso fazer autocomando agora ou preciso esperar 21 dias? Não.
Você vai esperar, Vera, 49 dias. O comando ATQA não pode ser repetido antes de 49 dias. Senão a catarse é muito forte. Pode ir para a cama, pode adoecer. A energia movimentada é muito grande, gente. Cada comandinho daquele, cada chave de acesso daquela tem um comando gigante. Comando gigante por trás. Então movimenta a energia boçal. Movimenta a quantidade de energia muito grande. Então não pode. Fez o comando hoje, só daqui 49 dias você pode fazer de novo, tá bom? Professor, por que há uma oscilação de humor, de altos e baixos, sempre que o Ki começa a se expandir? Porque é o processo da negação, né? Porque cada paradigma que é quebrado é um pequeno luto que você tem que enfrentar dentro de você. E tem que se liberar disso. Então começa um processo de oscilação, tá bom? Por isso. Muita dor na perna direita pode ser catarse, sim, pode estar liberando algum sentimento de autodepreciação com relação à sua mãe, tá? Como eliminar travas que são inconscientes? Tem que investigar, descobrir e a partir dos comandos você consegue fazer a liberação. Quando eu comecei a fazer o curso Quântica para Todos, eu vibrava em 175 na escala e hoje eu vibro em 600. Gente, no seminário, no primeiro dia o pessoal estava no medo. Quando terminou, o grupo estava calibrando no amor, tá bom? No último dia. Pode me dizer se alguém já te disse que quando está orando sente lágrimas sai da pineal? Não, nunca vi isso, gente. Eu desconheço essa questão. É a Kátia falando, esse teste não funciona para mim, coloco muita força. Não, por isso que você tem que ir calibrando, tá bom? Você vai ajustando a força até você sentir que o teste, a gente chama calibrar o teste. Então você vai testando com sim, 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 não. Começa com sim, vai aumentando a força até que ele trava no sim e passa no não. Aí você testa com o seu nome, aí na hora que você calibrou a força, e você usa a mesma força, você consegue ajustar. Tá bom, Kátia? Ele vai calibrando, começa com sim, sim, não, depois o nome, aí depois você faz o teste definitivo. Sonolência normal, insônia normal. O amor que sente pelos animais aumenta também. Perdi o seminário, ficou gravado. Se você está no grupo, os endereços estão lá, você pode assistir as lives. Vão ficar ainda essa semana, tá bom? Professor, fiz os comandos sábado, nunca estive tão feliz. Tudo deu certo, estou na contramão? Não. Tem um grupo, gente, mais ou menos 5% das pessoas que recebem os comandos, que essas pessoas não têm resistência do ego, a abertura é total. Então o desbloqueio é feito na hora. Aí a pessoa já salta desde o primeiro momento. Não tem catarse e a vida já começa a acelerar desde o primeiro momento. Mais ou menos 5% das pessoas, tá? Professor, quando a catarse acontece com suas filhas? Quando tem problema de relacionamento, aí, por causa do emaranhamento quântico, os comandos alcançam para melhorar a relação, tá bom? Não é para piorar, para melhorar a relação. É normal isso acontecer. Meu sono está super pesado, mas tenho tido pesadelos, mas não consigo lembrar de nada. Faz algum sentido? É normal a liberação durante o sono, tá? Tem que observar os 21 dias aí. E essa sonolência é porque a energia dos corpos está sendo recalibrada. Então, é normal você ficar de 3 a 5 dias com sono inexplicável. Sono e prostração. Só quer dormir. DNA e timo são pontos de muita energia? Então, o DNA é a usina de força, né? E o timo é a glândula que é regida aqui pelo nosso chakra cardíaco. E o chakra cardíaco é o distribuidor aí dessa energia vital, né? E está ligado diretamente ao nosso coração aqui. Então são pontos realmente de muita energia. Só que o DNA está em todo o corpo, em todas as células. Então ele é como se fosse uma mini usina energética que está ali toda interligada, em sincronismo, né? Fornecendo energia. Gratidão. Sonhei que voava ao lado de uma águia, foi lindo, muito bom. Quando oro, todo o meu coração para alguém sai lágrima no meio da minha testa. Eu sinto a conexão total com a pessoa. Muito bom, é excelente. É isso aí. Professor, meus pais têm uma... Não entendi. A taxa de lucro da prestabilidade. Professor, fiz um pedido para o universo para um prazo de 2 meses. Está acontecendo, mas posso reforçar esse pedido? Não, não faça outro. Deixa. Solta. Solta, Maximiliano. Tá bom? Professor, tem algum comando para se proteger da inveja? Gente, olha só. Não tem uma maneira fácil de dizer isso.
O universo não tem firewall. O nosso campo vibracional não tem firewall, não tem proteção. A única maneira de você se proteger é o alto amor. E não é que protege. A onda negativa vai atingir, só que ela não vai causar dano. Tá bom? Lê, por favor, as perguntas feitas na... Desculpa, eu não entendi sua pergunta, tá? Professor, meus pais têm uma casa na praia de Veneza há mais de 4 anos. Eu sempre dizia que eles não conseguiam vender aquela casa quando quisessem. Eu amaldiçoava aquela praia. Pode ser isso, mas pode não ser, tá bom, Marta? Tem que investigar. Aí cabe a investigação radiestésica e objeto numa questão mais profunda de investigação, tá? Pedro Paulo de Moura Liesse. Já fiz 2 sessões com o senhor, mudei minha vida, mudei de emprego, estou bem melhor. Agora tenho que fazer a terceira. Gratidão, que bom o feedback. Marta, você não é culpada, tá bom? Esquece disso. Se você quiser fazer um atendimento, eu posso trabalhar a investigação radiestésica para ver se tem alguma estrutura multidimensional que está impedindo a venda, tá bom? Aí você pode ajustar com a Mila aí e eu posso fazer essa investigação. Professor, hoje é meu aniversário, pensei em ganhar um valor em dinheiro de presente de uma pessoa e ao amanhecer ligou um cliente, marcou um atendimento, ganhou o dobro e pedi gratidão. Não, a gratidão é você mesmo que conseguiu criar, que bom. Professor, algum dia você vai falar sobre a importância dos animais em nossas vidas para aumentar a nossa escala de amor? Alice, eu não tenho conhecimento sobre esse tema, tá bom? Eu posso até buscar um especialista aí para tratar disso, tá bom? Trazer um convidado. Mas eu não tenho conhecimento profundo para tratar desse tema. E como diz a Alessandra, né? A Alessandra fala disso quando eu falo alguma coisa porque eu tenho conhecimento. Então eu não consigo falar sobre algo que eu não domino, tá bom? Mas a gente pode trazer um especialista aí para falar, tá bom? O professor pediu seminário, se você estiver nos grupos lá, os endereços estão colocados, foram colocados nos grupos de WhatsApp e no Telegram, né? Então é só acessar o endereço, vai ficar essa semana lá ainda. Estou lendo Psicologia da Alma, tem momentos que tem tanta irritação que tenho vontade de rasgar o livro, que está quebrando os paradigmas, né? Liberando o medo. Muito bom. Professor, aonde consigo material? Não entendi a pergunta, me perdoe. O material para estudar, Cíntia, é isso que você está falando? Pode ver as lives no YouTube, entra no nosso canal lá e pega todas as lives, faz todas das mais antigas para as mais recentes lá. E lá eu sugiro algumas bibliografias e tal. Como me abrir para o mundo quântico? Pode pegar as nossas palestras lá no YouTube, estudar todas, né? Lá tem uma introdução bastante interessante, você vai começando a entender, tá? Professor, por que algumas pessoas não destravam, não conseguem ter o salto? Há tratamento? Então, Wilson, olha só. Isso acontece quando o ego não permite, tá? Então tem mais ou menos 5%, mais ou menos, né? 5% das pessoas que a gente faz o atendimento e até que ela não atua, mas não é que não destrava, demora mais. Tem relatos de pessoas que depois de um ano e meio dos comandos, eles saltaram, tá bom? Então a questão é porque às vezes o ego não permite, tem uma resistência muito grande. Olha, eu não sei qual é essa caixinha, eu já fiz algumas respostas já. E todas as caixinhas que foram colocadas eu respondi, eu não sei. Depois eu vou ver isso aí, se tem alguma que não foi correspondida, tá? Não devemos orar por outra pessoa sem autorização dela? Em tese não. Mas se você estiver orando por amor, não tem problema, tá bom? O amor é o único sentimento que você pode enviar sem pedir permissão. Estou há 2 anos sentindo ruído no ouvido da cabeça. Nada, fiz tomografia, não deu nada. Pode ser onde vibrações que recebo? Isso aí pode ser os seus chakras que estão se abrindo, estão se desenvolvendo, estão expandindo, e principalmente o chakra laríngeo. Então pode ser que é isso que esteja acontecendo. Eu sugiro você ouvir o vídeo do YouTube Equilibrando Chakras em 7 minutos. Veja e ouça com fone de ouvido, que é binaural. Pode ver o vídeo de manhã, logo que acordar à noite antes de deitar. Professor, posso fazer ainda os comandos? Se você vê a live, os comandos funcionam, tá, pessoal? Os comandos que estão lá, pode comando.
Professor, participei dos comandos de sábado, estou tendo catarse com dor de garganta e passa rápido, tensão muscular, correto, faz parte. Qual o endereço? Não, elas foram postados. Ah, você fala do canal Terapia Quântica Aplicada no YouTube, tá? Professor, como o senhor pode ter tanta certeza de tudo? Acho muito estranho isso, com todo o meu respeito. Não, olha só, gente, vamos entender. O que eu falo aqui é fruto de muito estudo que eu fiz e que faz sentido para mim, tá bom? Essa certeza que eu tenho é fruto daquilo que eu estudei e que faz sentido para mim, mas é a minha verdade, tá? Nada impede ou até incentiva as pessoas que busquem as verdades, que busquem a bibliografia e estudem, tá bom? Porque eu acho que é isso que o ser humano deve fazer. Ele não deve ficar preso em dogmas, ele deve expandir a consciência, tá? E estudar, e aprender, e buscar entender como que o universo funciona. Tudo o que eu passo aqui é fruto daquilo que eu estudei que faz sentido para mim. Porque eu sou uma pessoa que fui extremamente materialista, eu sou eletrotécnico de formação, engenheiro eletrônico de formação, todas as minhas pós-graduações, o meu doutorando, que eu sou doutorando na área de gestão, tudo extremamente racional e materialista, né? E físico aplicado, que é minha área eletrônica e telecomunicações. E de repente, por causa da minha história, do que aconteceu comigo, eu me deparei com um mundo completamente novo. E tudo que eu estudo faz muito sentido. Então essa certeza que eu passo é do que eu vejo acontecer em consultório com N mais uma pessoas, das milhares de pessoas que eu já atendi, tá? E do que aconteceu comigo. Agora é a minha verdade. Agora, eu não importa que as pessoas duvidem e que rejeitem e que achem que eu sou até louco, não tem problema nenhum, porque é a minha verdade. E eu tento passar isso porque eu estou vendo as pessoas saltarem a todo momento, com o conhecimento que eu passo, com que as experiências que as pessoas têm, no TQA Despertar, vendo as lives, nos seminários, nas maratonas, nos atendimentos. Então, duvidar, eu acho que é do ser humano. Agora, eu acho que você deve duvidar e procurar investigar, não só duvidar. Porque existe gravidade, mas ninguém conseguiu explicar ainda como que a gravidade atua. Ninguém sabe explicar. Só vê o efeito dela. Só isso. Tá? Então não tem problema nenhum. Eu tenho certeza porque eu estudei muito. Muito. Essa que é a minha certeza, mas é a minha verdade. Agora, cada um sabe de si. Se você quiser investigar, fique à vontade. Tem a bibliografia aí listada. No seminário, toda vez eu passo uma lista lá de livros que foram estudados. Então, é só questão de estudar e encontrar a sua verdade. Tá bom? É isso. Tem alguma live sobre a Cabala? Tem várias. É só procurar no YouTube lá, eu fiz várias lives sobre a Cabala lá. O salto quântico seria aumentar a calibração? Não. O salto quântico acontece quando a sua vida começa a percorrer, a transcorrer com leveza, com a saúde harmonizada e que as coisas começam a acontecer com leveza. As coisas você começa tudo a prosperar para o bem maior de uma maneira natural. Tá? Quando sonhamos com alguém, pode significar um encontro durante o sono? Sim, pode. Viagem astral, pode sim. O que você diz sobre esses vídeos de ondas sonoras, como descalcificação da pineal? Então, eu não consigo opinar, porque eu não consigo calibrar e medir a frequência que está sendo colocada ali. Eu não tenho equipamento para isso, tá? Então eu não consigo opinar. Eu não sei se é bom ou se é ruim, tá bom? Como não sofrer tanto sendo sensível, se chateando com gente chata? Ter o alto amor, né? Desenvolver o alto amor. Os comandos são estranhos. Não, gente, olha só. Os comandos são estranhos porque são códigos de acesso.
igual você tem lá as questões dos números Gravoboy, você tem outros códigos, né? Você vai, por exemplo, fazer a ressonância harmônica, o professor Hélio Couto fala, eu coloco a RH até num coco, se eu quiser. Então o que acontece é o seguinte, esses comandos eles foram codificados, quando eu fiz essa codificação, foram para eles ficarem enxutos para a gente poder aplicar com facilidade. Mas cada comando desse tem vários outros comandos dentro deles, entendeu? Isso é uma construção, isso é fruto de estudo. Não foi uma coisa jogada, né? Então, esses números que são colocados aí são números cabalísticos, é da cabala operativa, então eles causam efeito físico, entendeu? Eles são estranhos porque não tem nada a ver com um lugar comum que as pessoas conhecem. É por isso que é estranho, né? Quando você vai, por exemplo, no Axis, tem lá aqueles comandos lá que são aquelas palavras curtas lá, né? Que fazem todos os comandos. Aquilo lá são comandos compactos, tem todo um comando por trás daquilo ali, uma estrutura. Então, é uma chave de acesso. São estranhos porque são diferentes, mas não por isso não são efetivos, né? Cada comando dele ali tem uma movimentação energética específica. Ele é desenhado para causar um objetivo muito específico, tá bom? Professor, tem alguma coisa para quebrar o ego, para que a gente possa saltar com mais facilidade? Tem. Expansão da consciência. Se dedicar a um propósito de corpo e alma, adquirir conhecimento, compartilhar o conhecimento e ajudar as pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, quando você trabalha a expansão da consciência, naturalmente o seu ego vai diminuir, tá bom? Se você trabalha o amor, o seu ego diminui, tá? Pat Hermes, muito obrigado. Não por isso, a gratidão é toda minha. Toda minha. Gente, é um incentivo mesmo, tá? Eu, às vezes, tenho alguns haters que vêm pro canal e eles ofendem sem conhecer a história da gente, sem me conhecer, saber quem eu sou, e colocam de uma maneira como se fosse um charlatanismo, né? E não sabe o quanto estudo tem por trás desse negócio. Já teve gente que falou, mas isso aí não... Eu não acredito que cure. E não cura mesmo. Eu falo todas as vezes, quando a gente faz as lives aí com questões de melhoria da saúde, eu falo, gente, a TQA não cura ninguém, não faz ninguém ficar rico. O que a TQA faz é destravar a pessoa, permitir que ela gere quanta energia para poder ela se autocurar, ela alcançar a prosperidade. Eu falo isso toda live. Toda live que tem essas questões eu falo isso. Porque não tem, e é real, a TQA não cura ninguém. Apesar de ter muita gente que se curou após passar pela TQA. Casos graves, câncer, lepra, Parkinson, coisas realmente, fibromialgia, depressão profunda, mas não é a TQA que curou. A TQA destravou a pessoa, limpou os ruídos das ondas negativas, ativou os sentimentos positivos e a pessoa gerou quanta de energia para ela poder se autocurar. É isso. É isso que acontece. Tá? E tem gente que salta na live, tem gente que salta fazendo curso, tem gente que salta no atendimento. Né? E como tem gente também que não salta, demora mais, por causa do ego. Né? Engraçado. Ô, Marcos, você não tinha me falado que sua mãe tinha saído da depressão, hein? Eu tô sabendo aqui agora. Gratidão pelo feedback. Que coisa boa. Muito bom. Gratidão. Ela se curou, não foi a TQA, tá, gente? Gratidão. Que bom. Gente, olha, soltou. Por favor, poderia falar sobre a diferença entre o espiritismo e o que o senhor acredita? Então, a metafísica ela está além dos dogmas, tá bom? Então eu diria que ela abrange todas as religiões. Quando você vai estudar os princípios religiosos, você estuda todas as escrituras, os livros, no fundo eles tratam da metafísica e dos princípios quânticos, tá? Essa que é a questão. Então eu diria que o espiritismo ele é uma parte do que a gente estuda, entendeu? Ele está inserido dentro da metafísica,
tá bom? Hoje existem duas fronteiras, a ciência, que trata da física e do materialismo, e você tem a religião, que trata do espírito, né? E das questões que não são explicáveis pela física. Porque o que a academia faz? Tudo aquilo que ela não explica, não existe, né? E a religião, tudo aquilo que vamos dizer, sobrenatural, são questões religiosas. A metafísica vem e engloba tudo isso. Entende? Essa que é a diferença. Para mim, as religiões são maneiras de se olhar aquilo do que a metafísica trata. É isso, simplesmente. Eu sou vice-presidente do Centro Espírita, tá bom? Não tem problema nenhum. Respeito lá as crenças e tal, como respeito todas as crenças. Eu sou adogmático. Eu não tenho dogmas na minha vida. Eu não tenho dogmas na minha vida. Porque eu acho que o conhecimento metafísico está além de tudo isso aí. Ele engloba todos esses conhecimentos. E todos têm uma parte da verdade. Mas quando você vai estudar mais, você vai aprofundando, 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 aí você vê que tudo se conecta de uma maneira muito mais abrangente. Tá bom? Então é isso, basicamente. Tá? É verdade que tem música que pode fazer mal pra gente sem mesmo percebermos? Sim, pode. Tem o que a gente chama de frequências subliminares. E a gente não consegue identificar. Então por isso você tem que ter um cuidado quando você vai baixar uma frequência de um site e tal. Tem que analisar as respostas das pessoas, os comentários, etc. Porque tem sim esse perigo, tá bom? Por isso quando as pessoas, professor, me indica um site para frequência solfégio. Eu não indico. Porque eu não tenho como testar as frequências. Ok, pessoal? 5 horas da manhã, sou acordada com uma frequência estranha, parecendo um zumbi. Tem alguma explicação? Já aconteceu 2 vezes. Pode ser um momento da recoincidência, tá? Porque quando a gente dorme, a gente sai e vai para astral. Então, na hora que você volta, então é o momento que acontece a recoincidência, até o corpo astral acomodar de novo, pode gerar esse tipo de coisa, tá? Códigos secretos me parece muito estranho, falando sério. Não, mas não são secretos não, viu, Paty? Eu acho que você deve estudar um pouco a TQA primeiro, antes de você... Porque você passou por um atendimento e viu os comandos. Você precisa entender o que eles são, tá bom? Não tem nada de secreto, não. Não tem nada de secreto, não. Eu explico como é que ele é construído, tá? É porque você não conhece. Se você tá com medo e tá com um conceito de algo que você não conhece, tá bom? Não é secreto, não. Não tem nada de secreto. Só é construído. Tem uma construção por trás disso. Tem uma engenharia por trás disso para fazer isso, tá? Porque, só para você entender, o nosso vernáculo ele vem da geometria sagrada. E a geometria sagrada vem da matemática vórtice. Então, quando você faz um comando desse, você está atuando com as bases estruturantes do universo. É isso. Então, você atua direto, é como se você atuasse a nível de onda para retirar aquilo que está ruim e ativar aquilo que é bom. Tá bom? Instagram, terça-feira, e os outros... Qual seria a frequência de desbloqueio da pineal? Se não me engano é 936 kHz, mas eu não sei, tá bom? Eu teria que confiar, não me lembro de cor. Quando a sua vida vai muito leve, feliz, e você está numa fase boa, de repente fica doente, o que pode ser... Então, olha só. A doença, ela vem por causa de um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. Só que ela tem uma linha de retardo. Então, se você está vivendo um problema agora, ele foi causado entre 6 meses e 1 ano atrás, tá bom? E ele reverbera. É por isso que acontece isso. Se você for estudar a Nova Medicina Germânica, o professor Dick Hammer fala isso lá na Nova Medicina Germânica. Tem casos de até 1 ano e meio que a pessoa sofreu conflito e passa e vai deflagrar o problema, a resposta biológica, né? Depois de 1 ano e meio na frente que causa a doença, tá bom? Os comandos são estranhos porque estão longe dos sentimentos, não porque sejam diferentes, professor. Você está equivocada. Eu estou te falando, você não conhece os comandos, você só está pegando a chave de acesso, você não sabe o que está por trás deles. A gente mostra isso, tem a tabela. Veja as lives dos comandos, por favor. Porque eu não vou conseguir te falar aqui. Cada comando desse é para ativar exatamente os sentimentos. Eles não estão estranhos, não estão longe dos sentimentos. Eles são os sentimentos.
Eles são os próprios sentimentos. Você está equivocada. Vai lá nas lives do YouTube, dos comandos da TQA, lá eu falo como que eles atuam, qual chakra que atua, qual sentimento que trabalha. Tá bom? Porque você está falando de algo que você não conhece, me perdoe. Você está falando de algo que você não conhece, que você desconhece. Então você precisa entender primeiro, para depois fazer o juízo de valor e ter a sua percepção, entendeu? Senão você está só de achismo. Você não entende o que significa. Lá nas lives do YouTube tem lá, tá lá, eu explico o que é cada comando, o que libera, o que ativa amor, o que ativa gratidão, o que libera de dúvida, insegurança, incerteza, mágoa, tudo lá. À medida que você foi aplicando os comandos ontem, dependendo do comando, eu fui sentindo vibrações no sábado, né, Gisele? É porque cada comando atua num chakra. Você tem o comando, por exemplo, a liberação DIIM, né? 16, 13, 11, 36. O que ele faz? Ele libera dúvida, insegurança, incerteza e medos. Vários medos, tá bom? E atua no chakra básico. O comando CVR, 16, 13, 11, 36, ele atua no chakra sexual, desbloqueia culpa, vergonha e remorso. O MROR libera mágoa, raiva, ódio e rancor. E cada um é um tipo de energia, porque está num chakra. Por isso que você sentiu sensações diferentes, que vai iluminando os chakras da sequência, na maneira como eu fiz os comandos, ok? Os comandos têm... nós temos 5 lives no YouTube que eu falei dos comandos da TQA, tá bom? Lá tem, se você quiser se aprofundar... Nós disponibilizamos hoje aí na bio do Instagram, você pode fazer o mini curso que trata só dos comandos da TQA, fala só da TQA, tá bom? É só acessar e lá eu explico como é que os comandos funcionam, como eles são construídos e a aplicação deles, tá bom? Para alta aplicação, para aplicar nos outros você precisa fazer a formação. Então tem lá o pêndulo com a escala Hawkes, para você poder calibrar a posição na escala Hawkes, tem um curso menor que a gente chamou de Light, né? O curso Quântica para Todos Light, tem o Quântica para Todos normal, que você pode habilitar depois de fazer a formação, tá? Cursos Garotos e Além. Isso, é isso mesmo. Minha mãe não sabia que eu tinha passado por atendimento, nem sabe o que está acontecendo. Gratidão. Não, você não me ofendeu não. Eu estou te falando só que você precisa conhecer. Porque você está tendo uma percepção, só que você não conhece. Você precisa entender. Eu estou falando algo aqui que para mim é normal, mas você não conhece. Então, como você desconhece, você não consegue entender. E você recebeu no seminário. Você foi jogado dentro disso. Então, por isso que eu estou te falando, que você deve buscar lá as lives para você entender os comandos e tal, para poder entender, tá bom? Ou fazer o curso da TQA, aí você vai conseguir entender. Tranquilo, eu não estou me ofendendo, não. É só entender, porque toda vez que a gente desconhece algo, a gente rejeita, né? A cura depende da pessoa, nem a ressonância. Não, gente, olha só, um detalhe aqui. Eu já tive pessoas que chegou em atendimento e falou que não acreditava em nada do que aquilo ali que era feito, mas a pessoa permitiu. Então, quando a pessoa permite, o comando entra, tá bom? É importante entender isso. O querer é depois, é a pessoa manter o padrão vibracional, mas na hora que o negócio atua, então é isso aí. Giovana Barra, o frequencímetro é o nome do aparelho que pode medir a frequência desses sons referidos anteriormente? Então, Giovana, sim. Só que o que acontece? Existem frequências subliminares de muito altas, o que o frequencímetro normal não pega. Então, são equipamentos muito sofisticados, a gente chama de harmônicos. Então, às vezes, o frequencímetro ele vai pegar uma frequência só, tá bom? Mas tem um harmônico, pode ter outras frequências dentro ali que não aparecem. Então, o frequencímetro, às vezes, vai pegar uma determinada frequência, mas tem outras por trás que o aparelho não consegue pegar porque não tem sensibilidade. Então, aí no caso, você teria que ter um osciloscópio para você poder trabalhar e medir isso com mais precisão, tá bom? O frequencímetro, ele não tem tanta precisão para capturar algumas frequências que pode colocar, tá bom? Professor, OVC, o que significa? Pode ser medo arraigado, tá bom? Liberação do medo. Então aumenta a pressão e aí rompe a artéria, tá?
Pressão alta que se deve medo oculto. Medo oculto. Alguns bloqueios podem ser inconscientes. Assim sendo, existe alguma forma de saber quais bloqueios que estão nos impedindo de cocriar sem precisar de um profissional? Então, se você expandir a consciência, você começa a se enxergar de uma maneira melhor. Tem alguns livros, por exemplo, da Louise Reis, que traz as correlações do problema físico e do conflito emocional. A partir do conflito emocional que você acha, aí você consegue saber o que está te impedindo. Aí você consegue se investigar e detectar, tá bom? E se estiver muito profundo, aí precisa de um profissional para te ajudar, que às vezes você não consegue. Mas muitas vezes dá para... É muito louco mesmo. Pode explicar exatamente o que é ego? O ego é o nosso... O ego é a nossa personalidade. Ela foi nos dada porque para a gente sobreviver. E o ego é composto pelos corpos astral, mental e causal. O corpo astral está na quarta dimensão, perdão, o corpo astral está na quinta dimensão, o corpo mental inferior na quinta dimensão, o corpo causal, que é o corpo da vontade, na sexta. Então esse conjunto desses três corpos formam o nosso ego, tá bom? Formam o nosso ego. É isso. A TQA se parece com a hipnose? Não. A TQA a gente usa um pouco de hipnose ericksoniana na hora do relaxamento, antes do atendimento, mas os comandos não tem nada a ver com a hipnose, tá? Tenho muito problema de enxaqueca, toda a família da minha mãe tem o que pode ser. Tem que analisar o sistema, aí eu sugiro que você faça uma constelação para entender o que está sendo honrado nesse sistema, qual a lealdade que está nesse sistema, tá bom? Tem a Alessandra aqui, que é consteladora, que está nos assistindo. Tem a própria Patrícia, minha mulher, que também é consteladora. Tem a Leonor Rosa, que às vezes está aqui na live, não sei, não havia aqui, mas pode ser que ela esteja. Todas são consteladoras muito competentes. Professor, tenho percebido algumas questões sem se repetir de geração a geração. Mesmo caso, constelar, tá bom? Ok. A frequência da pineal acho que é 936, tá? Hertz. Gosto muito de música clássica, mas Beethoven me irrita. Tem que ver por que isso está acontecendo. Não é natural, tá? Não é natural. Tem que ver por que essa frequência está te irritando. Pode ser que você tenha alguma energia de baixa vibração conectada ao seu campo, viu? Tem que analisar isso aí. Não é normal, não. Ok. Professor, estou encantado. O que é que te apró quantificados? Não entendi. Não entendi. O que é TQA? Terapia quântica aplicada. É uma sigla, né? A gente colocou TQA por causa dessa questão do quanto de energia, né? Porque a TQA pega e ela consegue destravar a pessoa e levar o quanto de energia da pessoa, tá bom? O que acontece quando desbloqueia a pineal? Aí o que acontece é o seguinte, o seu chakra coronário ele vai abrir e você vai ter uma série de experiências extrasensoriais, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Ô, gente, pode ser que a live vai cair. Nós já estamos aqui a 1h40 de live, pode ser que caia a qualquer momento, tá? Eu não sei quanto tempo ainda tá o Instagram tá segurando, eu acho que é 1h30, parece. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ter que encerrar a live aqui, pessoal. Só vou responder mais uma pergunta. Professor, pode me explicar dos perigos da catarse? Por que tempo para acontecer? Então, a catarse vem da resistência do inconsciente à liberação dos sentimentos negativos, tá bom? Então, ela causa alguns efeitos físicos, pode ter dor de cabeça, enxaqueca, irritação, pode ter
coriza, tosse seca, sintoma de gripe alérgica, irritação de garganta, tontura, tonteira, manchas vermelhas, náusea, ânsia de vômito, diarreia, sonolência e às vezes algumas pessoas crise de choro, tá? Então são respostas do inconsciente resistindo à liberação de sentimentos negativos. Ok, pessoal? Gente, só para reforçar, quem quiser se aprofundar nesses conhecimentos, tem o Quântica para Todos aí, o endereço da página está na bio do Instagram, pode clicar lá. Tem o curso menor para quem só quiser se beneficiar da autoaplicação. Tem só o mini curso da TQA para quem quiser estudar e entender os comandos. E tem também o pêndulo o pêndulo radiestésico com a escala Hawkes, para poder calibrar tal nível de calibração, essas coisas. Então, quem se interessar, fica à vontade. É só acessar lá e ver os mini cursos e o curso Quântica para Todos que está aberto aí, que vai ficar aberto a inscrição para a 4ª turma até nesse próximo sábado. Ok, pessoal? Paz e bênção a todos vocês. Muita gratidão. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live na quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.